Bem-vindo você que está vendo aí o Papo na Rede, aqui do Koinonia Online. Agora são 16 horas do dia 10. Dia 10 de maio. 10 de maio. Pessoal, ontem a gente teve aqui o João Alexandre e o Jorge Camargo fazendo o Meia Hora. O programa Meia Hora é um programa que acontece às quartas-feiras. Foi de meia hora? Foi meia hora ou mais? Meia hora é... Ontem eles estavam discutindo assim, não, vamos passar para 1 hora. Eu falei, não, eu acho que tinha que dar... Continua o título, o nome do programa Meia Hora. Continua meia hora. Você vai usar 45, 1h30... O que eu acho impossível o João fazer em meia hora. Mas foi um papo muito jóia, já está disponível, né, no site. Tá legal, né? O programa, né? Eu diria que é muito mais atraente que o nosso. Pô, muito mais. Os caras tocam violão, Fernando canta, são exatamente. poetas. A gente fica aqui só papeando, de vez em quando traz os convidados. Então, hoje não tem convidado, então não sei o que vai ser isso daqui. Mas se você está vendo ao vivo agora, participa no ao vivo, @Itaí. O Dani acabou de colocar. E entra na nossa conversa. A gente vai tentar hoje conversar um pouquinho aqui hoje sobre trabalho, sobre descanso, sobre significado, o que dá significado da vida. E pensando nisso, eu queria começar, já começamos, queria continuar aqui a nossa conversa rapidinho, Carlos. Uma citação breve do William Tyndale, que diz o seguinte: para agradar a Deus, não há trabalho que seja melhor do que o outro. Verter água, lavar pratos, consertar sapatos, ser um evangelista, todas essas coisas são iguais no tocante aos atos, no que toca a agradar a Deus. Eu gostei muito dessa frase, aliás, um pouquinho mais para frente, ele diz aqui o seguinte: um sermão pode ser entregue tendo em vista a glória do diabo. E uma blusa de lã pode ser tecida em crochê como se fosse um sacramento. Claro. Um pregador ensoberbado, arrogante, presunçoso, altivo, cheio de juízo próprio, ele está servindo a quem? Embora com a Bíblia na mão, no púlpito de uma comunidade e tal, mas ele está servindo a quem? No mínimo a si mesmo, né? Para não dizer outras coisas. E o Paul Stevens aqui diz que não é só ele. Ele está jogando confete aí. E a irmã Maria, que está lá no crochê dela, pode a cada ponto, né, glorificar o Senhor. Exatamente. Agradecida pelo que ela pode criar, fazer. E isso tem... No oculto lá da casa dela, do quarto dela, fazendo uma expressão de louvor ao Deus que deu a ela condições de fazer na economia do Senhor, uma blusa de crochê para o netinho dela, aquecê-lo do frio. É isso aí. Do inverno que está chegando. É isso aí. Alex lá de Serra, nosso querido professor, já está colocando uma pergunta interessante, Alex. Posso chamá-lo de Alex, você é Alexandre, mas nesses nossos tempos modernos. E tem um filme do Charlie Chaplin muito interessante que fala sobre trabalho, que é o Tempos Modernos. Quase não temos tempo para o ócio produtivo. E o ócio criativo, né? Tem ócio criativo. Um italiano, agora esqueci o nome dele. Eco. Não é Humberto Eco, é um outro cara. Agora me deu um branco, porque eu lembro dele. Ele escreveu um livro sobre isso muito interessante. Devido a tanta ansiedade, quando descansamos, ficamos até com um sentimento de culpa. E já a Sandra Siebra, de São Paulo, Sandra, mandando um abraço para você, bem-vinda. Participa aí, entra na nossa conversa. Entra aí. Entra no nosso papo. Ô Fernando, acho que seria interessante para a gente colocar o tema e quem sabe dar uma cronologia mínima para que não nos percamos e os que estão nos vendo também, ir lá para o Éden na questão do trabalho, né? Porque a conversa que se tem por aí é aquela coisa, trabalho isso, trabalho aquilo outro, é um castigo, enfim. E na verdade, o trabalho no Éden, quer dizer, no âmbito da criação, primeiro tem o próprio Senhor que trabalha, né, criativamente, né? Isso. E isso não é um ônus para ele, não é cansativo, não é tedioso, entediante, etc. E quando da criação do homem, depois de formado todo o universo, enfim, e o jardim, quer dizer, o homem é chamado ao trabalho, né, antes da queda, né? Porque nós trabalhamos, na verdade, nós carregamos o resultado do trabalho pós-queda. Não é? Mas aí, vamos pensar no trabalho antes da queda, há um convite do Senhor que trabalha. Jesus disse, meu pai trabalha e trabalha todo dia e continua trabalhando, né?
Uhum. E ele convida, e ele cria o homem, forma o homem e o convida, né? Para trabalhar junto. Domênico né? de Masi, muito obrigado, Glauber, Roger. Ó, o cara, tá vendo? Esse que é o web espectador, rapaz. Domênico de Masi, bom, é o Glauber, cara. muito bom, É o cara que muito escreveu o Os Criativo. Valeu Muito por ser o neurônio que Glauber, faltou aqui encontrei na nosso memória. treinador hoje, viu? Vamos voltar a correr. Mas isso que você está falando é muito interessante mesmo. A gente... Sabe, Fernando, só para dar uma base, assim, até para os que estão querendo participar com a gente, que vão ouvir e ver, para que vejam e saibam que nós temos essa consciência, né, de que o trabalho ele tem um estágio anterior à queda. Isso. Que é, na verdade... Há uma vocação ao trabalho quando Deus cria o ser humano. Para o que fomos chamados. Né? E que eu entendo até que em Cristo é o que Deus quer resgatar. Né? E aí eu acho que a gente tem um ponto de partida interessante. E o que Paulo também vai falar sobre a questão do trabalho é muito interessante. Agora, eu acho que tem um aspecto assim na cronologia do Gênesis 1 que você está falando, e eu acho muito legal. Eu gosto muito de Gênesis. Eu também, né? Eu acho que tem... É o livro da Bíblia que eu mais li até hoje, porque eu sempre começo por ele. Aí paro no meio do caminho, mas eu começo por ele. É verdade, tá vendo? Mas assim, o fato de que Deus ele cria o homem no final do 6º dia. E com esse chamado para ser uma espécie de continuador da obra que Deus havia feito. Participar ativamente. Da criação, isso, inclusive. Ativamente. Né? Cuida, enfim. Esse chamado ativo de que você vai atuar de uma maneira muito presente naquilo que eu fiz. Que eu acho que tem a ver, inclusive, com aquilo que a gente tem aprendido muito. Eu acho que desde a época que a gente ouviu com atenção o Rick Watts, o valor da Imago Dei, da imagem de Deus na dimensão da humanidade. Mas aí ele cria o ser humano no final do 6º dia, com essa perspectiva de trabalho. Mas ao mesmo tempo, no final do 6º dia, o que acontece? Né? Houve tarde e manhã do sexto dia, quer dizer, termina. E o que vem agora? Bom, agora é o Shabat, é o descanso. É o descanso. Então, me parece, Brega, que tem um lance que é muito interessante assim. Você vai trabalhar, mas o trabalho em si não é o mais importante na sua vida. Porque no dia seguinte da criação do homem, tipo assim, vamos trabalhar? Não, hoje não. Hoje você vai desfrutar da minha presença e eu da sua. É o Shabat, o sábado, o descanso. E aí então vem o trabalho. Então me chama muita atenção isso, de que o primeiro momento do ser humano é para desfrutar uma convivência com Deus, que me parece... talvez até, Fernando, para a própria contemplação do que foi feito. Exato. Né? O desfrutar do que foi feito, celebrar o que foi feito. Estava levando agora o David Distler, que estava aqui, cheguei a 5 minutos aqui no Koinonia, tinha levado lá no Expo Center Norte, mas aí a gente estava falando no caminho uma coisa interessante, Braga, é o seguinte, que ele estava falando, ele é engenheiro de som, trabalha, tem uma capacidade impressionante. Vale a pena você que procura aí David Distler na internet, ele tem muito material interessante, você que gosta de usar recursos de som, de áudio, mas ele está falando isso, que ele acha que é muito pouco que a gente usa isso no culto. Né? Aí eu falei assim, David, sabe o que eu acho que é o nosso problema? É que a gente acha que o culto só acontece naquela reunião de 2 horas que a gente faz de domingo. Né? Se a gente entendesse que a gente pode sair, por exemplo, já viu aqueles acampamentos que acontecem que assim, os caras vão para um lugar lindo, cara, e ficam fazendo reunião 5, 6 horas por dia, num lugar coberto, num lugar fechado. Tipo assim, faz uma reunião de 1 hora pela manhã, 1 hora no final da tarde, deixa o povo sair para contemplar no ato de culto aquilo que Deus criou. E me parece que isso faz parte desse sábado. Que me parece, Fernando, que esse é um princípio a ser, ou a pelo menos se tentar resgatar, porque é o que poderia tirar nos dias de hoje o estresse provocado pelo excesso de trabalho, que é o quanto se pode celebrar, o quanto se deve celebrar, o quanto é possível identificar. Às vezes eu falo com alguns assim sobre, inclusive, o próprio trajeto de casa para o trabalho, né? Quer dizer, o quanto que nós vamos nos mecanizando e nos automatizando, que a gente perde completamente as lentes de contemplação, de modo que você pudesse celebrar aquilo que são os seus trajetos diários. E a contemplação tem um pouco esse deslocamento, né, Breg? Você sai do automático
e se torna presente no momento e no lugar onde você está. Que na verdade o que a gente está querendo dizer é o seguinte, que o trabalho lá, primitivamente falando, antes da queda, ele não tem ou não tinha nada a ver com o que tem hoje, que é essa loucura, não é? No sentido essa urbanidade adoecida, né? É uma doença, né? Que tira... A maneira como a gente constrói as cidades, ela tem muito mais a ver, eu acho, com, até evidente, com o nosso pecado, do que um projeto arquitetônico de Deus de criar um jardim habitável. Então, né? Aí, voltando ali, quer dizer, quando o Senhor, vamos colocar assim, quando o Senhor vai trazer de volta aquilo que era na pessoa de Cristo, né? Porque em Cristo ele decide trazer de volta aquilo que havia se perdido, ou quebrado, ou desfigurado, enfim, é que nós... Você lembra qual que é a definição mais curta de reino de Deus que a gente já ouviu? Não, você lembra? A gente estava junto quando a gente conversou sobre isso. Com tanta coisa. O reino de Deus é o normal. É o normal. Né? Quer dizer, Cristo veio trazer as coisas à normalidade. A normalidade. Então, assim, pensar que a redenção em Cristo e o fato de eu e você compreendermos isso de maneira consciente também tem a ver com o fato de redimir os nossos posicionamentos, né? Com isso, e inclusive com o trabalho. O homem e o que o homem faz. O trabalho, a criação, ou a natureza, o cosmos. Né? Interessante isso. Essa perspectiva de que aquilo que Cristo faz na cruz tem um alcance que ultrapassa em muito a dimensão humana. Conquanto assim, o homem ele tem, por ser o alvo primeiro da redenção, mas não para nele. Sim, né? Tem a ver com toda o resgate todo o universo do ser humano e daquilo que ele produz. A gente produz cultura, por exemplo. Então a cultura humana, com toda essa riqueza e diversidade que é inerente a ela também é alvo da redenção. A cultura precisa ser redimida. Aqui no Brasil, a cultura ocidental, oriental, a cultura dos países da África, da Europa. Então é muito interessante isso. E nesse sentido, quer dizer, toda a ecologia, né? Todo o ecossistema também precisa ser resgatado. Então, assim, o que na verdade eu queria, quando se fala de trabalho, até para que a gente vá nessa coisa do descanso e do significado que a gente não perdesse essa perspectiva de que, como diz o próprio Senhor, né? No princípio não era assim. O homem não foi criado para isso que ele é hoje em termos de relacionamento com o trabalho. Ele foi criado para um outro objetivo. O trabalho seria sempre uma ferramenta que não o deveria entediar, que não o deveria estressar, que não deveria levá-lo a esse caos, né? Que ele próprio tem chegado nesse tempo. E uma expressão da própria glória de Deus na vida do homem, né, Brega? Que assim, e aí que eu acho que é interessante que em Cristo existe um resgate do trabalho, no sentido de que aquele texto pequenininho que a gente leu do Tyndale no começo, quer dizer, qual que é o trabalho santo? Qual que é o trabalho de Deus? Me parece que em Cristo, essa relação daquilo que era um trabalho sacerdotal, sacramental, com o que não era, ele é deixado de lado. É substituído por essa ideia de que o trabalho feito em Cristo, e que o que eu quero dizer com em Cristo é que está alinhado com o projeto do reino de Deus, com os valores do reino de Deus, ele é um trabalho de Deus. Tipo, esse muro que foi levantado entre o sagrado e a secularidade não existe em Cristo. Porque em Cristo isso se funde. Não é? E aí, em Cristo, o trabalho é santificado. Não é? O trabalho se torna sagrado. Né? E o próprio trabalhador, né? Na verdade, o trabalhador, ele é, nesse sentido, uma oferta a Deus naquilo que ele põe a mão, naquilo que ele faz, naquilo que ele cria, naquilo que ele produz, enfim. Quer dizer, pelo menos deveria ser assim, né? Aí alguém que está nos ouvindo e vendo o Fernando diz assim, mas dá para fazer isso lá na diretoria do Bradesco, por exemplo, em Wall Street, né? Quer dizer, dá para sacralizar, santificar então, esse vamos pensar. atual. Que aí a gente sai lá do Éden, né?
Aí passa pela queda e chegamos nos dias de hoje, né, em que você vê, hoje eu tive no médico de manhã e o que ele me falou? Falou, olha, tem 8 itens que são fundamentais para a saúde geral. Ele disse, 8, cara? 8 itens. Ô, doutor, não dá para ser 3? Falou assim, mas o primeiro é estresse. Esse hoje é o grande vilão no mundo todo, no universo. É o grande vilão. Depois comida, depois o sedentarismo, quer dizer, a falta de exercício. Eu achei que era sede, assim, tava com sede. Não, é sedentarismo, falta de exercício. Quer dizer, a internautas que né? estão a vivo, entra aí no papo, manda mais e-mail. A comodidade das pessoas, Fernando, torna-os sedentários, né, meu amigo? As pessoas não se movimentam, apertam um botão e as coisas acontecem, né? Só que isso tem matado gente, né? Não, e a gente ainda acha que é demorado apertar um botão. Verdade, já está difícil. Verdade, a gente queria que o botão se apertasse sozinho. A gente fica estressado porque em 2 segundos ele não resolveu. Né? Ó, tem uma... Pessoal de Guarulhos, é o nome que colocaram aqui. Os programas da Koinonia se completam chegando próximo à excelência. Rapaz... E é por isso que recomendamos aos amigos. Continue recomendando, mas deixa a excelência de lado. A gente tenta fazer uma coisa legal, redondinha. Vem pra roda. Eu diria assim, o que tem de excelência aqui é a graça de Deus e o trabalho incansável da formiguinha atômica chamada Daniel Choi, que está ali atrás. Agora, e a tentativa, né, Fernando? Eu acho que o que nós temos tentado fazer aqui, e repetindo até, mas que faz sentido com o que nós estamos fazendo, hoje e agora, e nesse tempo que é trabalho, né, num meio de quinta-feira, ao vivo, né, você lançar algumas pepitas, né, de gotas de saúde, né, de alegria, de possibilidade de celebração naquilo que se está fazendo, naquilo que é o dia a dia, o cotidiano das pessoas. Inclusive para quem está lá na diretoria do Bradesco, inclusive, se o cara quiser lá ver. Inclusive, mas isso que você falou da diretoria do Bradesco, Carlos, veja bem, eu acho que é assim, é evidente que é sempre um desafio. O que a gente está falando aqui, talvez alguém possa falar assim, parece o mar de rosa. E fala, não, ninguém está falando que é fácil. Eu acho que esse é um desafio de compreender assim, que o trabalho, ele pode ser experimentado assim. Eu acho que é necessário acreditar que o trabalho ele faz parte do projeto de redenção de Deus em Cristo Jesus na cruz, porque diz respeito ao ser humano. E também lutar, a gente tem tentado trazer alguém, e vamos conseguir logo, para falar sobre o trabalho escravo, que eu acho assim, o trabalho escravizador, que é esse trabalho que explora, que aliena, que não dá condições da pessoa expressar aquilo que ela sabe fazer, enfim. Mas eu fiquei pensando, você falou de pessoas assim em cargos altos de responsabilidade. Tem 2 pessoas que me vêm à mente na Bíblia e que passaram por situações difíceis, desafiadoras, mas que me parece que souberam compreender assim o porquê eu estou aqui. Que é José, filho de Jacó, quando se torna lá administrador do Egito, e usa a capacidade que ele tem. Não é para se promover e dizer assim, eu vou ser o cara mais importante, eu vou me manter no poder. Ele usa o que ele tem para beneficiar a população do Egito, inclusive a sua família que depois chega. E o outro camarada é Daniel, né, que também se torna um burocrata, vamos dizer, um burocrata que eu digo assim, no melhor sentido, um trabalho, um administrador, né? Que está ali, um funcionário público. Mas a serviço né? A esse entendimento, né? Exatamente. Então, compreendendo essa dimensão de quem é Deus, o que Deus fez, e servindo ao seu tempo, à sua geração, naquilo que ele faz. Agora, é evidente, assim, a gente está falando dos primeiros ministros da antiguidade, podemos falar de gente que está em diretoria executiva de grandes empresas, mas vamos lembrar de novo daquela vovó que está fazendo a blusinha de crochê dos seus netos. Quer dizer, é possível resgatar a dimensão da sacralidade que existe em cada uma dessas atividades, cada um desses trabalhos. Né? Quando Paulo fala assim, recomendando os irmãos que eram trabalhadores, né, trabalhem, façam seu trabalho como para o Senhor. Isso. Então, talvez você que tem um chefe que fica te apurrinhando, essa é a palavra, você vai falar assim, pô, eu não consigo isso. Mas eu acho que esse é um caminho, tentar achar esse caminho de que assim, enquanto eu estou aqui, né, me ajuda, Senhor, a florescer onde eu estou plantado. E fazer desse trabalho algo que dê significado não só à minha vida,
mas há aqueles a quem esse trabalho vai alcançar. Uhum. E aí eu lembro daquela conversa que a gente estava tendo ontem à noite, né? Assim, o que dá significado? Né? O que a gente está fazendo hoje que pode dar significado daqui 1 ano, daqui 5 anos? De novo, na minha conversa que eu estava tendo com o David, né? Eu acho que entra aquela figura, Carlos, do plantador, do semeador, de que na realidade muita coisa que a gente está semeando, no que diz respeito ao nosso trabalho, a gente não vai ver o fruto disso daí. Sim, sim. Né? Mas é dando consciência assim, de que há algo bom sendo plantado. Eu estou aqui, Fernando, enquanto você está falando, estou pensando assim, e ainda apegado àquilo que eu entendo que é a essência do serviço e do trabalho. Por exemplo, o fato de Jesus ter sido criado com um profissional, um aprendiz, e ter aprendido um ofício. Um ofício, né? E um ofício que, pelo que nós entendemos dos escritos do Evangelho, ele desenvolveu junto com o Pai no cotidiano e na comunidade, de modo que tanto ele quanto o Pai eram conhecidos pelo ofício que exerciam, não é? E aí eu fico imaginando assim, Jesus trabalhando na madeira, né? Trabalhando na marcenaria lá, junto na carpintaria, junto com José, e ainda nesse... transformando matéria-prima em objetos mas ainda não úteis. Vamos colocar, ainda não reconhecido, né, como o Filho de Deus, né? Como ele mesmo disse para a mãe dele: mãe, ainda não é minha hora. Então houve esse ato, né, na vida de Jesus em que ele não foi menos Jesus, menos Deus, né? Mas no que fazia e o modo como agia, a plenitude, né, da divindade estava ali entalhando umas pedras e madeiras. Ali. E aí depois, quando ele começa, interessante, ele vai para as docas, né? Ele vai para o porto, ele vai para os locais de trabalho, né? Ele não pega ninguém desocupado, ele não pega ninguém que esteja preguiçosamente em algum lugar, né? Mas ele vai pegando gente que está lidando com coisas. Está lá os discípulos consertando as redes, né? Depois de uma noite. Está lá o Levi trabalhando na coletoria. Quer dizer, ele vai a estes, no meu entender até, porque esse era o cotidiano dele. Na hora de, eu preciso formar minha equipe, vou formar da onde? Entendeu? E assim, pensando nessa coisa o quão santificado era, e no olhar do mestre, o quão santificado era a atividade desses, entendeu? E o quanto isso, vamos dizer assim, nesse espaço de tempo, nesse sentido, nós perdemos. Né? E aí eu acho que a igreja e as instituições religiosas e a religiosidade em si, ela acaba provocando, né, essa dessacralização do chamado trabalho produtivo, conhecido como secular, e sacraliza só, né, aquilo que está dentro das suas entranhas. Dentro do templo, dentro do santuário, causando, na verdade, uma confusão, de modo que você tem um irmão, uma irmã hoje que sai de casa, você pergunta, onde você... vou para os trabalhos na igreja. Quer dizer, aquilo que deveria ser celebração e culto virou trabalho. E para mim isso é uma transversão espúria, entendeu? Isso, pessoal, tem uma origem, mas tem uma origem interessante, Bregas. Me corrija aí se eu estiver errado, mas se não me engano tem a ver o seguinte, né? Nós fomos, o Evangelho chegou ao Brasil através dos missionários americanos, principalmente, e eles usavam uma expressão para as reuniões que eles chamavam de service. O serviço, né? E que acabou sendo traduzido de um jeito, mas que os trabalhos. Trabalho. Que para nós tem uma conotação completamente diferente. Então, como que está o serviço deles é o serviço de culto. A liturgia, né? Exatamente. A liturgia, acabou virando aqui trabalho. O cantar que é diferente cântico é um serviço de culto. Que é diferente do work lá, que é o trabalho. Que então, é o trabalho deles. A questão interessante, assim, a gente acabou usando essa expressão, que é isso que você falou. Eu lembro, quando eu era criança,
cresci nesse contexto de igreja e tudo mais, como foram os trabalhos, né? E os trabalhos, como que está o trabalho, irmão? Como que está o trabalho e lá aí na a questão irmão? exato. Então a gente começou a pensar assim, bom, se esse é o trabalho de Deus, não, e o pior que aquele lá não é. Não, aquele... e o pior, Fernando, é que como o trabalho, aspas, aqui fora, ele entedia, ele cansa, ele estressa, ele adoece, o trabalho também lá no santuário também virou uma coisa cansativa, estressante, entediante. Exatamente. Cá entre nós, às vezes, insuportável, entendeu? Do tipo, só aguenta crente que é um porre, às vezes, entendeu? Com chefe. Que não tem nada a ver, com essa noção de chefe. Com essa hierarquia ministerial que se criou. E perdeu-se essa noção da fraternidade, do irmão. De irmãos que se levantam e servem em alegria, entendeu? Então, eu acho que Jesus... Acho. Guido de São Paulo. Guido. Deixa eu só colocar. Quantas pessoas vocês conhecem que consideram o trabalho que fazem prazeroso? Eu, particularmente, me divirto muito com o meu trabalho. Um abraço. Que bom, Guido. Não, tem muita gente que gosta do que faz e faz com prazer. E faz com essa sensação de estar servindo. E que tem a compreensão de que cansa. E é interessante pensar que em dado momento Jesus se cansou. E que tem que descansar. E aí ele fala assim, vim de repousar, né? Quer dizer, vamos descansar, vamos tirar o time de campo. Não, descansar não é pecado. Sexta, né? O descanso, ontem eu até escrevi sobre isso, quer dizer, o intervalo é importante. Agora, o que a gente fala? Vamos pensar aqui sim. Talvez alguém está vendo ou vai ver esse programa e diz assim, olha... Eu estou achando muito legal essa questão, eu queria tanto ter prazer no meu trabalho, mas eu não tenho. E eu preciso viver o meu meio de subsistência, eu recebo o meu ganha-pão desse trabalho, mas... maioria, talvez, né, Fernando? Muita gente... Imagina essa conversa para quem está no call center hoje lá, com aquele negócio no ouvido e com um cara gritando colegas, atrás dele, né? Estou fazendo faculdade com uma galera que, assim, que vários têm a idade das minhas filhas, principalmente da mais velha. E aí um deles, um dia que trabalha no call center, falou, eu perguntei assim, o que você faz, fulano? Eu sou teleescravo. Eu falei assim, como é que é? Aí que eu entendi que eu trabalho com telemarketing, né? Mas ele usou essa expressão, eu sou teleescravo. E aí ele começou a me falar o ritmo de trabalho e como é que é. Eu falei assim, cara, é isso mesmo. Né? Então... Agora, Fernando, não sei, mas é óbvio, e isso é para cada um diferente, né? Mas, tipo, eu entendo que você e qualquer um dos que estão nos vendo e nos ouvindo deveriam estar ocupados de quando em quando em o que é que eu estou fazendo e se o que eu estou fazendo ele de algum modo não só me dá retorno financeiro em termos de recurso para que eu seja o provedor da minha família e também faça aquilo que eu gostaria, quero fazer, etc., mas também que eu tenha algum tipo de alegria, que eu tenha algum tipo de prazer. E que se isso não está acontecendo, eu tenho para mim que é nossa responsabilidade essa viagem para dentro, não é? E redescobrir aquilo que lhe é prazeroso e, quem sabe, fazer compatibilizar essas coisas. Né? O fato é que nós vivemos espremidos por uma sensação de que eu tenho que ter tudo que os meus olhos veem, que aí, na hora de negociar o meu local de trabalho, o meu lugar de trabalho, minha atividade de trabalho, eu não negocio a possibilidade do descanso. Eu estou vendo o que é que isso vai me dar de retorno para eu poder comprar aquilo que eu estou querendo comprar no final do ano. E tornei um trabalhador escravo da minha própria cobiça. Né? Eu acho que esse ponto... E uma coisa que eu queria colocar também, que assim, eu dei o exemplo desse rapaz que trabalha nesse universo do telemarketing, mas eu lembro uma vez, Carlos, conversando com um camarada, que é um amigo já há muito tempo, que é a seguinte, o cara ele tinha uma formação excelente numa boa universidade aqui em São Paulo, uma universidade pública, ele era dentista, tinha um belo consultório, tinha um belo trabalho, e uma vez conversando com ele, ele me disse o seguinte, eu não gosto do que eu faço. Então, eu estou contando essa história, porque assim, não é simplesmente aquele trabalho que a gente considera um trabalho que não é qualificado, ou que não é muito bem qualificado. Existem pessoas que estão fazendo um trabalho que é de alta qualificação, mas o cara se deu conta de que não é isso que eu quero fazer mais daqui para frente, ou eu não me vejo mais fazendo isso o resto da minha vida. E aí você vai ver, pô, o cara é um médico, né? O cara é um advogado, o cara tem um negócio. E aí, então assim, essa
esse contrapé que o cara às vezes se pega com esse assim, eu não consigo encontrar significado, eu não consigo encontrar prazer. Não é só do camarada que está aí vivendo uma condição de trabalho que poderia ser melhor, dado assim, do ponto de vista até de mercado. Sim. Mas é cara que às vezes, muitas vezes tá vivendo uma situação muito melhor do ponto de vista de mercado, mas que o coração dele não está em sincronia com o que ele está fazendo. Então, Fernando, mas aí é aquilo, né? Essas pessoas, e são muitas, né? Você está falando de um número razoável de pessoas. Eu tenho para mim que elas precisam incluir em suas agendas de vida, né, seus sonhos. Porque um dos itens que traz significado para a nossa existência e para o que fazemos e para o trabalho que nós desempenhamos aqui, ali, além, seja onde for, é a possibilidade de você tornar realidade sonhos. Né? E eu não falo sonhos fantasiosos, né? Eu estou colocando aquilo que são de delírios, né? Não. De sonhos factíveis, né? Que tem a ver, às vezes, com o quê? Com disciplina de eu estou trabalhando nisso, porque isso traz para a minha vida e para a minha família os recursos que eu preciso para esse tempo, mas eu preciso separar tempo e recurso para alimentar este sonho, o que eu quero fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu gostaria de poder estar fazendo. E às vezes, e eu conheço gente assim, Fernando, e você também, de gente que foi tirando o pé daqui, mas daqui investindo aqui, né? Fez uma transição. De modo que há um momento que há uma transição, ou no mínimo, ou no máximo, há uma compatibilização muito interessante. Vamos colocar assim, é o médico ou o profissional de áreas as mais variadas que torna-se um músico virtuoso. Isso. Né? E ele, vamos colocar assim, vamos pensar assim, né? De sexta-feira à noite, né? Ele faz um happy hour, né? Do tipo, fazendo aquilo que gosta, servindo pessoas com aquilo que ele faz bem, entendeu? E às vezes você vai sentar perto do cara, o cara fala assim, pô, você não faz ideia de como foi o meu dia. Mas aquela é a hora, vamos dizer assim, que ele vai para o jardim dele. Exato. Entendeu? Da minha celebração. E se o cara tiver uma consciência da realidade de Cristo na vida dele, ele vai falar assim, cara, isso aqui é o meu serviço. Lá no consultório eu faço tendas. Exatamente. E aqui é o meu ministério. Eu me patrocino. Exatamente. Eu me patrocino. Né? Exatamente. Eu sou o meu próprio patrocinador. Não é? É isso aí. E isso, eu acho isso possível. O problema é que aí eu entendo que tem a ver com a queda, tem a ver com as interpretações erradas que nós fazemos sobre valores, né? Do quanto o trabalho tem e deve ter de espaço na minha vida, o quanto o descanso precisa ter tempo e espaço na minha vida, o quanto que aquilo que eu faço precisa receber de mim mesmo e do meu entorno mais próximo o significado que aquilo tem. Porque o que você tem de gente trabalhando muito, ganhando muito, bancando muito, mas sendo odiado no seu entorno, né? Não tendo nenhum tipo de reconhecimento, né? De valor, né? Porque as pessoas que são servidas por aquilo não reconhecem, entendeu? O significado daquilo que está sendo feito. Isso não tem a ver com o camarada que está tentando encontrar o seu valor e o seu significado no trabalho? Quer dizer, ele faz o trabalho a fonte da sua existência. Né? Aí a gente usa os nomes aí, o workaholic, o cara é viciado em trabalho, enfim, tudo mais. Mas assim, esse camarada que ele faz o trabalho dele a fonte de vida. A gente costuma até brincar isso antigamente, que é o cara assim, que ele usa o nome da empresa ou sobre o nome dele, né? Aqui é o João da empresa tal. Aqui é o João da empresa tal. Ele sempre se apresenta assim. No dia que ele perde esse emprego, ele perde a sua referência. Eu sou só o João, mas quem que é o João? O João é só o João. Né? É verdade. Então, agora, talvez, Fernando, nós estejamos também falando aqui a algumas pessoas que hoje gostariam muito de ter um trabalho e não têm, né? Digo no sentido de ter um ambiente, um local onde trabalhe para prover a sua própria vida e aquilo que é a sua necessidade básica, etc., né? E talvez essas pessoas estejam nos ouvindo aqui dizendo assim, esses caras estão viajando. Quer dizer, a minha questão é
é bem outra, né? Eu preciso arranjar um emprego. Bem que eu gostaria de estar ocupado horas e horas do meu dia, né? Em termos de trabalho. E eu acho que o que eu diria para essas pessoas que o trabalho delas hoje é a recolocação no mercado. Quer dizer, a atividade delas hoje é essa. E essa atividade também precisa receber dos que estão buscando colocações ou recolocação no mercado do trabalho, precisa receber a sacralidade que ela tem. Porque é um trabalho. Porque é um trabalho. A recolocação, assim, esse exercício de se preparar, de se reorganizar, de se reavaliar, de se refazer. Exatamente. Ele não é remunerado aparentemente, quer dizer, não aliás, às vezes é até dispendioso, né? Porque você vai ter que investir, às vezes até o que você não tem muito. Mas assim, para ter condições o que eu gostaria de adiantar. E aí é uma palavra de encorajamento e de solidariedade, inclusive, mas até para que essas pessoas não se sintam diminuídas, apequenadas, né, diante do que nós estamos falando aqui, mas de entender esse tempo da busca, da colocação, da recolocação, ou àqueles que estão buscando lugares e situações melhores, de entenderem essa fase como um trabalho com profunda dignidade, que requer tanta dedicação quanto se você estivesse no seu escritório, no seu ambiente de trabalho. Isso. Que é, às vezes, o que não acontece porque essas pessoas são acometidas de depressões normais, né, advindas desse próprio estado, e começam a alimentar aquelas horríveis sensações de que não vai adiantar. Ou um sentimento de autocomiseração, que também não vai levar a nada. Exatamente. Então eu quero dizer assim, adianta sim, e uma disciplina aos que estão buscando, uma disciplina diária, e observação, e ouvido atento, e leituras atentas, e essa, o que eu chamo assim de conseguir enxergar brechas, oportunidade, pequenas festas, entendeu? No mercado de trabalho, onde você pode se colocar, entendeu? Isso requer, eu diria assim que requer trabalho. Quase que um estado de santificação, entendeu? Agora, Brega, significa. Ontem a gente estava conversando pelo telefone, né? E aí a gente falou assim: o que fica para a eternidade, cara? O que tem aqui de trabalho e de descanso? E aí eu queria só também fazer um parênteses antes, que eu acho interessante o seguinte: me parece que o que quebra essa tirania do trabalho, muitas vezes, é aquilo que o Alexandre perguntou no começo lá, que é o descanso. Essa pausa. Em que me dá momento para contemplar, em que dá momento para eu reavaliar, olhar para o que está fazendo, para onde está podendo, enfim, esse tempo de pausa, né? Mas pensando nisso assim, o que é que dá, o que traz sabor e cheiro de eternidade naquilo que a gente faz hoje? No trabalho. E aí, quando eu estou falando trabalho, eu não estou falando do emprego. Porque vamos pensar também numa outra condição, que eu acho que às vezes fica assim meio além dessa conversa, que é, por exemplo, a dona de casa. Né? Uma mulher que ela tem condições, ela quer, enfim, e que muitas vezes ela se sente menos porque a opção dela foi cuidar da família, cuidar da casa, o que eu acho que se é uma condição que ela quer e deseja, não há problema nenhum, com quanto haja muito um preconceito hoje em dia. Né? Mas como é que traz esse cheiro e esse sabor de eternidade? Fernando, isso que você está dizendo para mim tem a ver assim, o que eu faço ou no que estou metido toca em gente, né? Porque o que vai ficar para a eternidade tem a ver com valores eternos, né? E não com valores efêmeros. Então é aquilo que de uma forma ou outra possibilita a construção de seres humanos melhores. Eu acho que isso é o que a gente vai conseguir levar. Porque coisas não vamos levar. Por mais que você conquiste, adquire, compre, você não vai conseguir. Mas à medida que o que você faz, e com o que você faz, você de um modo ou outro contribui para que você tenha seres humanos melhores a partir de você mesmo, não é? Isso para mim faz sentido. Para mim faz sentido. E aí,
nesse sentido, eu digo assim, que o meu trabalho, o seu trabalho e o trabalho da maioria dos que estão nos ouvindo produza justiça, né? Produza serviço ao outro, né? Produza possibilidade de bondade, bondade, misericórdia, misericórdia que generosidade, redunde em benefícios cuidado, direto a exato. pessoas, entendeu? Deixa eu ler uma pergunta que chegou pelo chat. Aliás, eu queria pedir assim, se você vai mandar uma pergunta, procura mandar pelo alvivo@canonionline.net que a gente recebe, eu recebo direto aqui. Mas se não der, manda pelo chat que o Dani manda aí, a gente lê aqui no monitor, ó. Estou há 2 anos batalhando para sair do meu trabalho atual. Minha paixão profissional eu faço durante minhas noites e madrugadas. Mas minha paixão ainda não é suficiente para pagar as contas. Preciso orar muito para buscar paz em Deus ao ter de diariamente ir a um lugar em que não tenho alegria. Rodrigo, obrigado pela sua pergunta. E essa questão real, pé no chão, né? O pé empoeirado com um trabalho difícil. Isso. Eu acho que o Brega falou uma coisa aqui, pontuando, aqui eu acho que já pontuou, Rodrigo, que essa questão assim, às vezes a gente também é pintado de certa maneira de que todo mundo vai ter um lugar ideal, perfeito e bom de trabalho, né? Eu acho que alguns, que nem quem mandou o e-mail aqui antes, o Guido, né? De ter prazer, mas talvez até o Guido encontre dias em que ele fala assim, eu tô cansado disso. Né? Mas quando a gente vive constantemente esse dilema, ou essa dor de assim, já faz muito tempo, eu acho que é complicado. Você falou aí de estar orando, buscando em Deus. Talvez esse seja um exercício, uma dessas disciplinas que são tão espirituais quanto se preparar para fazer uma transição, que é de buscar em Deus e se perceber sendo trabalhado por Deus naquilo que você está fazendo e que desse trabalhar de Deus suscitar em algum tempo na sua vida, Rodrigo, algo novo daquilo que pode acontecer. Né? Lembrando que algumas dessas situações elas se perduram e às vezes até se eternizam na vida de alguns, porque isso também cria certo conforto, né? Nós temos uma forte tendência de fixação no que nos é conveniente, mesmo que isso até nos amargure. Em alguns casos é o que a gente chama das né? algemas de ouro. Né? Algemas de ouro. Você às vezes tem uma remuneração e uma retribuição que lhe é conveniente e não necessariamente atrativa, sedutora, encantadora, né? E isso vai criando uma situação de conforto, e mudar significa correr riscos, né? Mudar significa passar por dores, não é? Vale a pena, revigora, mas é arriscado. E às vezes o processo é dolorido, né? O processo é dolorido. Não é? Um parto, né? Se você for pensar no parto, um parto é uma condição que vai gerar uma vida que é tão rica e abundante. Ô Suzy, um beijo pra você. O Dani tá só chegando agora. Depois que o papo foi legal hoje, viu? Mas essa coisa do parto que eu digo assim, eu tô usando evidentemente que o parto é muito mais rico, a figura, mas esse processo é dolorido, mas vai gerar vida. Gera coisa. Vai gerar vida, vai gerar mudança. Gera geralmente coisa boa. Exatamente. E o meu encorajamento, assim, a ele, ao Rodrigo e a outros tantos que vivem, o que o Rodrigo descreveu, né, ele descreveu a situação de um sem número de gente que nós mesmos conhecemos. Mas por conhecermos essas pessoas, é que eu estou dizendo o que eu estou dizendo, de que alguns, mesmo que amargurados, infelizes, desencantados, etc., acomodam-se, entre aspas, não estou dizendo que ele é o caso, mas acomodam-se àquilo. Por quê? Porque aquilo retribui de alguma forma. E aí nós falamos agora há pouco o quê? Que o que ele e outros devem buscar é isso, de ir, vamos dizer assim, acelerando o outro lado, de modo que uma hora isso fique pelo menos compatível. Isso. Né? E que não seja tão adoecedor. E que distensione esse outro lado que está tão difícil. Agora eu digo assim, eu tenho ouvido pessoas assim, Fernando, eu não quero isso para minha vida. Eu digo assim, então, o mais urgente possível.
busque outra colocação. E aí, buscar outra colocação significa, de repente, ter que voltar à escola, né? Significa ter que investir em alguns recursos que você precisa para poder alçar novos voos, não é? E não ficar... Um mínimo de coragem. Mínimo de coragem, não é? De desinstalamento, não é? Essa possibilidade do tipo, se surgir uma oportunidade para você mudar de estado, você mudaria? Percebe essas coisas? Eu quero mudar, quero sair, não aguento mais essa vida, mas você está disposto a atravessar a rua para experimentar algo que não seja esse conforto que você está vivendo? São perguntas que nós temos que fazer, porque algumas situações são muito características destas. Agora, Fernando, estou aqui, a gente está conversando, estou pensando numa coisa. O Dani está falando assim, tá na hora. Ah, é? Sabe o que eu estava pensando, Fernando? Que outro dia eu tive que responder, não sei se eu fui mal educado, mas como isso acontece invariavelmente, né? Gente que diz assim, você não trabalha, Bregantin, você só faz isso, né? Aí eu sempre fico muito bravo quando falam isso comigo, né? Porque isso acontece com o músico, com o poeta, com o escritor, com o jornalista, com o professor, às vezes. Você só é professor, né? Você só acontece obviamente com a dona de casa, não é? Com a cuidadora, né? Você só é dona de casa. Tipo, você não trabalha, fulana, né? E essa é uma outra faceta da questão do trabalho, que é o trabalho que não tem a característica do trabalho comum, né? Do sair pela manhã, né? Acordar, sair pela manhã, ir para um tal lugar, né? Ir lá desenvolver uma atividade que é chamada de X atividade e tal. Você está empregado. E isso, às vezes, quem não vive nessa condição, né? Mas que trabalha muito, né? Sofre essa... quase discriminação, né? Quase essa por isso que eu te falei dessa questão das donas de casa, que eu acho assim que é um absurdo você perguntar para uma dona de casa se ela não trabalha. Isso é uma ofensa. Né? 48, Dani. Até por uma questão de reverência e educação, nunca faça isso. Né? A pergunta correta é, além do que você já faz aqui em casa, você exerce uma outra atividade? Que é o que as mulheres principalmente, normalmente talvez uma pergunta mais acolhedora, mais de duas seria assim, conta para mim como que é a experiência desse trabalho tão intenso que você faz de dona de casa. Exatamente. Você vai ganhar um bom ponto, viu? Exatamente. Estamos terminando esse papo na rede aqui. Na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Foi trabalhoso, hein? Foi. E como foi? Foi como foi. Os caras não sabem o que rolou aqui antes para acontecer. Acabou obrigado, de chegar gente, pela companhia. Lê o último e-mail que chegou aqui, obrigado pela companhia até aqui. Da Sandra, aqui de São Paulo. Mandou um e-mail lascado, Sandra. Ela teve um trabalho danado. Acredito que também deve ser levado em conta o tempo de durabilidade de cada coisa. Né? Creio em ciclos e creio também na coragem de se lançar em direção ao novo. Aí ela fala que eu mesmo trabalhei 17 anos em uma instituição de ensino e um dia percebi que já não era mais ali meu lugar. Ganhava muito bem, tinha benefícios ótimos, mas abri mão de tudo para entrar num período de aprendizado e, claro, tive que abrir mão de algumas coisas para experimentar algo novo que me ensinou muito. É isso aí que eu acho que a gente está falando, exatamente. Obrigado, Sandra. Mas é isso aí, pessoal. Trabalho, descanso e significado. Coisas que Deus nos dá. As três, tá bom? É verdade. Próxima quinta, se Deus permitir, estaremos juntos. Dá pra dar, né? Tipo assim, olha, bom fim de semana, gente. Que é quinta-feira já. Hoje é quinta-feira. E diz que vem frio por aí, hein? Então tá bom. Cuidado. Hasta la vista. Beijo, tchau.